Meus amados irmãos, o chamado de Deus para nós é um só, e temos que obedecer, temos que levar adiante esse chamado. E quando vemos aqui que esse profeta tomou uma decisão contrária de ir contra o chamado de Deus, contra a vontade do Senhor, o Senhor estava mandando ele uma direção, e ele tomou a decisão de ir uma direção contrária, não era aquilo que Deus tinha preparado para ele. E vemos que ele tomou essa decisão e as coisas foram saindo daquilo que ele pensava. Não, eu vou fugir da presença de Deus, eu vou para outro lugar. Deus está me chamando, mas não, aquele lugar para mim eu acho que é melhor. Acho que Deus se equivocou, acho que Deus não tomou a decisão certa, não. Mas por quê? Nínive, não. E o que aconteceu com o profeta Jonas? Ele foi, meus queridos, saindo da presença do Senhor, e as coisas foram acontecendo com ele. Não tem coisa pior do que nós irmos contra a vontade do nosso Deus, contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Será que estamos relutando em fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? É uma missão da igreja, é um chamado para a igreja, para deixar tudo, para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu irei em favor da tua obra, em favor daquilo que tu tens para a minha vida. Deus tinha falado com Jonas, e era uma mensagem para que ele pudesse entregar ali a Nínive. Mas, meus queridos, ele fugiu da presença do Senhor. Será que nós podemos nos esconder da presença de Deus? Será que eu e você podemos sair e dizer: não, mas Deus não está me vendo, não, vamos para este lugar porque sei que ali Deus não vai? O que diz ali em Salmo 139: para onde irei longe do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, tu também lá estás. Deus está em todo lugar. Ele estará aqui, ele estará lá na Bolívia, ele está no outro lado do mundo, em todos os continentes, em todos os países. O Senhor tem tudo controlado nas suas mãos. E ele estava tomando a decisão errada, por aquilo que ele pensava, por aquilo que ele achava, por aquilo que ele cria. E quando tomamos decisão, meus queridos, de acordo com o nosso querer, a nossa vontade, é uma decisão humana, é uma decisão errada. Vamos sofrer, vamos padecer, vamos ter as consequências desse não para a obra de Deus, para o Senhor, para aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. A igreja hoje, ou a igreja brasileira, tem se estabelecido através da obra missionária, é através do trabalho missionário, é através dos missionários que chegaram aqui em Belém, o Navigre, chegaram levando a palavra de Deus, Daniel Berg, levando a mensagem do Senhor. É através da missão, é através da entrega, é através da obediência que a igreja tem se estabelecido, e não podemos fechar os olhos para essa grande necessidade. Mas, pastor, será que não tinha gente para mandar para a Bolívia? Será que os bolivianos ali não foram evangelizados? Foram, meus irmãos. Já chegou a palavra ali, mas foi pelos brasileiros também, que chegaram ali e levaram a palavra do Senhor. Mas ali a Bolívia ainda precisa da nossa ajuda, precisa ainda da nossa parceria, precisa ainda ali, meus queridos, da nossa cooperação para realizar esse trabalho missionário. E não sou eu que vou dizer não, não sou eu que vou dizer basta, terminou o tempo, agora eu vou para outro lugar. Tem que ser direcionado por Deus. Somos filhos de Deus, servos do Senhor, e precisamos ouvir a voz. E ele tomou a decisão de fugir. Mas o que aconteceu? Tudo veio contra de Jonas. Tudo foi contrário, porque a mensagem era para Nínive, tinha que obedecer.
o que aconteceu? Ele foi para o porto, desceu, foi para o porão e ali se escondeu. Ficou no lugar ali, não, ninguém vai me ver, ninguém vai me achar aqui. Aqui é pronto. Para onde esse barco vai? Contrário àquilo que Deus tinha. E a palavra de Deus diz que o Senhor enviou uma grande tempestade naquele momento, provocando para que essa embarcação viesse a ser destruída. E homens marinheiros que tinham experiência já de navegação. Já passei por um naufrágio também ali na Bolívia, mas Deus nos livrou, graças ao Senhor, Deus nos guardou. Mas imagine agora, meus queridos, uma embarcação afundando. Que coisa mais terrível, ainda mais à noite ainda, que você não vê nada, não tem orientação para onde deve ir. Mas naquele momento ali, meus queridos, era a mão de Deus para despertar a voz do profeta, para acordar ele. Estava dormindo, estava acomodado. Porque, meus queridos, ainda tem muita gente que está acomodada, que está ainda desapercebido. As situações estão acontecendo. O Senhor disse ali em João: levantai os vossos olhos, porque o tempo da cega já está pronto. Vocês dizem que ainda não está preparado, mas os campos já estão brancos para a ceifa. É tempo de levantar os vossos olhos. Uma visão distorcida, uma visão, meus queridos, equivocada. Não podemos estar desapercebidos, as coisas acontecendo. A igreja trabalhando, a igreja está ativa, mas sempre tem alguém que está desapercebido, que não quer se unir, que não quer dar as mãos. E esse é o segredo para a vitória, meus queridos, de uma cidade, de um lugar, de uma igreja, está unida no centro da vontade do Senhor. E o principal propósito para estarmos aqui, meus amados, quem sabe você vai dizer: mas é o irmão, é a irmã, não é o pastor. Mas o principal propósito, sabe o que é? É o Senhor nos encher da sua graça, do seu Espírito, para que esse poder seja impactado lá fora, naquelas almas que precisam ouvir a palavra de Deus. Mas na concepção de Jonas, ele dizia: não, mas não precisa não, Deus tem que destruir mesmo, tem que vir o castigo. Porque ele sabia, se eu prego ali, de repente o Senhor se arrepende, ele se arrepende, e Deus já não vai fazer o que ele havia prometido. Jonas tinha conhecimento disso como profeta. Mas nesse momento aqui no capítulo 12, meus amados, ele fez uma oração. Mas a oração de Jonas não foi para livramento, não. Foi uma oração de agradecimento. Foi uma oração de livramento. Ele orou ao Senhor e agradeceu, porque Deus providenciou o quê? Livramento para ele. Os marinheiros da embarcação lançaram Jonas ao mar. Oh, aleluia! Em uma tempestade, em onda, em vento. Será que alguém escaparia com vida ali, meus queridos? Oh, glória a Deus! Difícil, né? Mas Deus providenciou o quê? Livramento para Jonas. Mas estava desobedecendo, estava indo contra a vontade de Deus, não queria pregar a palavra, não queria obedecer. Oh, aleluia! O nosso Deus é um Deus de misericórdia, que Ele se compadece do seu povo, dos seus filhos, da sua igreja. Está dando mal, está difícil, mas dá tempo de você se arrepender e reconhecer a graça de Deus na tua vida. O Senhor quer te levantar, Ele quer te restaurar, para que você seja o mensageiro da sua palavra. Foi um livramento, e ele orou agradecendo a Deus. E como livramento, meus queridos, ele reconheceu que estava à beira da morte, à beira do precipício, à beira do céu, mas o Senhor teve misericórdia. E aqui no capítulo 2, Jonas, olha o que ele vai dizer, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele fez um voto. Ele se comprometeu. Ele disse: eu voltei, mas eu vou pagar esse voto. E Senhor, eu vou te obedecer. Se tu me livrares agora desse mal, desse problema, dessa angústia, a minha vida está nas tuas mãos. O voto, meus queridos, é algo muito importante diante de Deus. Mas tem muita gente aí que está levando isso na brincadeira. Ai, Senhor, se tu me livrar dessa, se tu me ajudar agora, Senhor, eu vou te servir. Senhor, eu vou abençoar. Senhor, eu vou trabalhar. Senhor, eis-me aqui. Mas parece que o problema vai embora e as coisas mudam. Acho que ainda não é o tempo. Acho que ainda não era bem assim. Acho que eu me adiantei. Hoje eu não me perdoo. Cuidado, amados irmãos. Vamos pagar o voto que temos feito com o Senhor. E Jonas, meus queridos, teve uma segunda oportunidade. E novamente o Senhor falou novamente com Jonas. O que o Senhor disse? Vá a Nínive e pregue a minha palavra. Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus de amor. Se não fosse o amor e a misericórdia, talvez você não estaria hoje aqui, eu não estaria hoje aqui, mas pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado, meus queridos, força para continuar. Então aproveite essa oportunidade. É a segunda vez que vem a palavra para Jonas, mas ele agora, ele ouve a palavra e ele obedece a palavra, e ele vai, meus queridos, a Nínive pregar. E depois o Senhor fala ao peixe, e o peixe vai lá e coloca Jonas lá na praia. E ele entra na cidade, e ele começa a pregar, e ele começa a levar a mensagem do Senhor. O que acontece? Arrependimento. E o Senhor começa a tocar nesses corações, e Deus vê que o povo se arrependeu. Não só se arrependeu, como agora mudou de atitude, mudou de direção, e agora o povo se comprometeu, foi temeroso, jejuou, buscou a face do Senhor, e Deus se arrependeu do mal que havia prometido. Mas será que Jonas já estava transformado? Será que Jonas já havia entendido a mensagem? Será que Jonas agora era um verdadeiro missionário? Ele é obediente, ele obedeceu? Não foi assim, meus queridos. Ele entrou lá e pregou, mas ele não era o que ele queria. Não era a vontade dele. Ele foi porque tinha assumido o poder de ir. Ele tinha dito que iria, mas ele estava ali pregando, mas não era a vontade dele de estar ali. O que ele queria para mim era destruição, castigo e morte. Será que tem alguma coisa, meus queridos, a ver conosco? Muitas pessoas, talvez, que possam dizer: mas eu não estou de acordo com isso. Ou estão fazendo a obra do Senhor meio que sem vontade. Ah, não, mas assim não dá. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo sem vontade, faça a obra de Deus. Mesmo que você não tenha toda essa disposição, faça aquilo que Deus nos está mandando. Mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem vontade, busque a presença do Senhor. Mesmo sem vontade, venha e congrega na casa de Deus. Você vai ver a ação do poder do Espírito Santo na sua vida. Mesmo sem vontade, Jonas, meus queridos, pregou e Deus fez a obra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não
E aqui em São João, capítulo 21, versículo 15, e Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. E não, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, você me ama? E Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Será que amamos ao Senhor? Será que estamos realmente retribuindo esse amor? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Essa é a palavra de Deus. Cuide das minhas ovelhas. Faça a obra do Senhor. Não perca tempo. Não esteja aí, meus queridos, desapercebido, dormindo como profeta. Tudo estava acontecendo. As pessoas trabalhando, lutando, e ele ali acomodado. Mas foi necessário o Senhor conduzir ele por um caminho, para que ele seja despertado. Caminho da provação, caminho da angústia, caminho da tribulação. E foi nessas horas que ele lembrou do Senhor. Eu sigo o Deus vivo, eu sigo o Deus do milagre, eu sigo o Deus do impossível. Aleluia. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É Deus de milagre. É Deus de maravilha, meus amados. E Deus vai continuar a obra missionária, seja por um, seja por dois, seja por alguns, mas a obra não vai parar. Mas se você, meus queridos, tem esse amor e essa gratidão no seu coração, une esse desafio de fazer a obra missionária. Quantos missionários estão no campo precisando de ajuda, de oração, de intercessão? Faça a sua parte. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Deixa Deus te usar. Seja, meus queridos, um porta-voz do Senhor nessa nação. E eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Mas vai enfrentar problemas, vai vir dificuldade, vai vir angústia. Mas no tempo de Deus o Senhor vai manifestar o milagre dele. Vamos orar, meus queridos. Vamos levantar nossas mãos. Vamos clamar aos céus nessa noite. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Tem alguém para Jesus? Se você ainda não tomou essa decisão, venha nessa noite. O Senhor tem uma obra para realizar na tua vida. Venha, saia do teu lugar e tome essa decisão. Assim como o profeta ali, ele não queria. Ele disse não na primeira vez a voz do Senhor. Mas na segunda vez ele disse sim, Senhor, eu vou, eu irei. Senhor, tem misericórdia. Que essa noite seja uma noite de bênção para a tua vida. E o Espírito Santo toque ao teu coração, para que você seja uma bênção para este lugar. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Venha, saia do teu lugar e aceite Jesus como teu Salvador. Tem alguém, meus amados irmãos? Eu quero orar por você também, os irmãos aqui da congregação. Se você quer uma oração, venha aqui na frente também. Vamos estar orando, colocando diante de Deus a necessidade que você tem, a dificuldade que você tenha. Coloque nas mãos do Senhor. E eu sei que Deus ele vai se manifestar na tua vida.